qual é o principal mandamento e que, se cumprirmos ele, simultaneamente, não quebraremos os outros mais? Alguém quer responder? Glória a Deus, aleluia. O irmão Libânio respondeu: o amor, porque o principal, maior, o primeiro mandamento é: ame a quem mesmo? Sobre, glória a Deus. Então, se você ama alguém sobre todas as coisas, acima de tudo, sendo alguém, o que é que me faz entender sobre alguém? Alguém não é algum ou alguma, é alguém, é um ser. Ele tem vontades, ele vai me ensinar, ele vai me pedir, ele vai me direcionar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, e volto a repetir, se nós nos encontrarmos na situação de estarmos amando o nosso Deus acima de tudo, mais do que tudo, com certeza, nós não quebraremos os mandamentos. E eu quero pedir aos irmãos, o primeiro texto desta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 3. Abram suas Bíblias. Amém? Nós vamos ler apenas o primeiro, um verso, que é o verso 6. O verso 6 diz assim: a mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore, e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Tomou a fruta e comeu. Depois ofereceu a seu marido, e ele também comeu. Quem quebrou, ou quem pecou primeiro, é óbvio, o texto aqui deixa bem claro, foi Eva, né? O primeiro a trazer, como dizer assim, a transgressão, a cometer a transgressão, foi o tentador de Eva, claro, que é o mesmo que nos tenta até hoje. Mas eu quero falar dessas duas criaturas, desses dois seres, que era a quem Deus se dedicava, a quem Deus visitava, a quem Deus se prontificou a estar constantemente ensinando, aconselhando, conduzindo, cuidando. E Eva pecou. Sim, Eva pecou. O pecado de Eva, ele abrange o quê? Ele abrange a desobediência, né? A desconfiança. Por quê? Porque Eva desobedeceu e ela desconfiou. Como o texto aqui no verso 6 começa dizendo que ela ficou convencida. Convencida de quê? Do que o inimigo tinha dito para ela, do que a serpente tinha dito para ela. Com isso, ela desconfiou de Deus. Porém, Adão, você vê aqui que o verso é claro, quando diz que ela deu ao seu marido, e ele comeu. O que Adão fez? Adão quebrou o maior e principal mandamento. Com isso, ele transgrediu todos os demais. Como assim, irmã Antônia? Observe que ele comeu. Por que ele comeu? Ele comeu porque ele simplesmente viu que a mulher dele tinha comido. Ele comeu porque ele se esqueceu do que Deus tinha dito para ele? Não. Ele comeu porque, naquele instante, o maior medo da vida de Adão foi ficar sem a sua companheira. Ele tomou a decisão de morrer com ela, porque ele já não entendia que era possível uma vida sem ela. Então, naquele momento, Adão, ao invés de amar Deus mais que tudo, ele amou a sua esposa mais que tudo. Mas observe que Jesus disse que aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, ou até mesmo a sua própria vida, não é digno dele. Então, Adão, ele amou com essa intensidade que o mandamento, que a palavra de Deus, por completo, diz para nós amarmos apenas o nosso Salvador. Ele amou a Eva. Ele, naquele contexto ali, ele tinha uma família. Que família? Ele tinha um pai que o visitava.
A Trindade Santa estava presente na vida de Adão. Ele tinha uma família inteira, ele tinha uma vida inteira. Mas ele amou a Eva mais do que a isso tudo. Ele somou, de certa forma, ele já tinha como ter uma consciência de tudo que ele tinha e de que ele só foi presenteado. Eva era um presente. A palavra de Deus diz que Deus nos presenteia com esposa, com filhos, com bons amigos, com uma posse, né? Condições financeiras, saúde, felicidade, tudo é presente de Deus. Ele tinha ali uma esposa que ele amava, ele não estava em pecado por amá-la, ele deveria amá-la. Tanto é que Deus também manda que o homem ame a sua esposa de tal maneira que observe que o mandamento é lindo para o amor com a sua esposa, porque ele diz para que o homem ame a sua esposa como Cristo nos ama. Por que eu digo nos ama? Porque nós somos a igreja, não somos? Então, o mandamento é esse. Jesus se deu pela igreja, Jesus se entregou pela igreja, mas para salvar a igreja. O contrário aqui de Adão. Adão não se deu, não se entregou a Eva para salvar Eva. Não, foi para ser destruído junto com ela, para morrer com ela. Porque, como eu disse no início, volto a repetir, naquele momento Adão não se imaginava mais sem Eva. Então, Adão amou a Eva sobre tudo, acima de tudo. Nós vamos ler uma história que se encontra em 2 Reis. Essa história, na primeira vez que eu vi esse texto, eu já pude refletir da seguinte forma. Um povo que não tinha mais um costume, ou simplesmente nunca teve um costume sobre como realmente proceder, a quem verdadeiramente adorar, a quem verdadeiramente era Deus. E, de repente, esse povo, eles se deram conta de que estavam sofrendo porque não estavam servindo, obedecendo a Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é o princípio isso é o princípio do trato do Espírito Santo com o ser humano, com a sua criatura. Eles, a princípio, eles foram visitados pelo Espírito Santo, eu não tenho dúvidas disso. Com o nosso tão raso entendimento, nós não conseguimos chegar ao entendimento desse povo sozinho. Esse povo foi visitado pelo Espírito Santo. Mas observe, irmãos, que como eu disse na minha oração, e de verdade que o Espírito Santo conduz o meu e o seu coração desta maneira, a vivermos em constante desejo da presença, da possessão do Espírito Santo. Que sim, que ele tome a minha vida, que ele possua-me, a ponto de escolher por mim, de decidir por mim, de responder por mim. Porque se não for assim, eu vou acabar decepcionando o meu Criador, que tudo o que faz é se esforçar para me encher da certeza de que Ele me ama. Nós temos um Deus que trabalha incansavelmente para demonstrar para você, a todos os momentos, que te ama. Se isso não for a busca verdadeira, profunda, extensa, de trazer para si aquele que ama, a quem eu, por exemplo, que eu amo muito, então como é que eu vou conseguir? Deus, Ele vive desta maneira, constantemente, buscando a mim e a você, para que eu e você não nos perdamos, não nos peguemos fazendo o que o inimigo, a princípio, vai realmente, assim como Eva, que a palavra diz que Eva ficou convencida. Ele é ágil, ele é astuto, ele não é tolo, não. A tolice dele foi apenas perder o Salvador, abandonar o seu Criador. Foi só essa tolice que ele cometeu. Com nós, ele não comete tolice. Ele é ágil, ele premedita, ele pensa muito antes de agir. Ele não age como nós, seres humanos, às vezes por alegria, por tristeza, por raiva, tomamos uma atitude espontânea. Não, ele não é assim. Ele trabalha lá sozinho, no seu íntimo, pensando na melhor forma de me deixar também convencida de que ele não está mentindo, de que o mentiroso é o meu Deus,
aquele que me ama de maneira, como eu acabei de dizer, de uma forma que nada, nem ninguém no mundo é capaz de te amar, de me amar. Mas vamos para o texto que eu acabei de falar, que ele se encontra aqui em 2 Reis, é o capítulo 17. E nós vamos ler apenas os versos 26 ao 33. Perdão, vamos começar do 24. O 24 faz com que eu e você entendamos melhor o texto. O 24 inicia assim: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim. E eles ficaram morando em Samaria e nas cidades vizinhas, em lugar do povo de Israel. Mas já que esses habitantes assírios não adoravam o Senhor, assim que chegaram pela primeira vez, o Senhor mandou leões para o meio deles, e os leões mataram alguns dos moradores dali. Verso 26. Então eles mandaram uma mensagem ao rei da Assíria: nós que viemos morar aqui em Israel, não conhecemos as leis do Deus da terra. E ele mandou leões para o nosso meio, a fim de nos destruir, porque não adoramos esse Deus. Então o rei da Assíria deu a seguinte ordem: façam com que um dos sacerdotes, que foi levado de Samaria, volte para Israel, para ensinar aos novos moradores as leis do Deus da terra. Assim, um dos sacerdotes voltou a Betel e ensinava ao povo como adorar ao Senhor. Porém, esses estrangeiros também adoravam os seus próprios deuses nas cidades. Eles colocavam os seus deuses nos altares idólatras que o povo de Samaria havia deixado nas colinas de suas cidades. Os que vieram da Babilônia adoravam as imagens do seu deus Sucote e Benote. Os que vieram de Cuta adoravam o seu deus Nergal. E os homens de Ramate adoravam Azima. Os deuses Nibais e Tartaga eram adorados pelo povo de Ava. E as pessoas que vieram de Sefarvaim queimavam até seus próprios filhos nos altares dos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Eles até adoravam ao Senhor, mas também nomeavam entre eles os sacerdotes que deviam oferecer sacrifícios por eles nos altares do alto das colinas. Assim, eles prestavam culto ao Senhor, mas também continuavam a adotar os seus antigos costumes dos países de onde foram trazidos. Eu falei 2 Reis 17. Minha irmã, pois é o 17. Aí eu li do 24 ao 33, viu? Nada. Por que eu disse que esse povo foi visitado pelo Espírito Santo? Eles foram visitados pelo Espírito Santo. Deus mandou, como o 24 inicia dizendo, quando o rei da Assíria trouxe eles da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, de um monte de regiões, levou eles para onde? Para Samaria. Samaria, uma cidade onde o povo antigo já tinha o costume de adorar a Deus, já conhecia as leis de Deus. Mas observe que Deus é injusto. Alguém aqui já pensou, pode ser que alguma vez na vida Deus cometa ou cometeu uma injustiça? Não é possível, né, irmão? Isso é impossível. Um Deus que é a própria justiça, Ele é a própria justiça. É como dizer assim, Ele não vai contra a sua essência. A essência de Deus é amor, justiça, verdade. Então, quando esse povo recebeu os leões ali em seu meio, e esses leões começaram a devorar alguns, esse povo antes, eles já tinham ouvido falar. Quando esse rei da Assíria os trouxe, com certeza, no percurso, eles sabiam que eles estavam vindo para uma terra do Deus verdadeiro, do Senhor dos exércitos. Por isso, quando eles mandam um recado, eles dizem que não estão adorando o Deus da terra.
Ou eles tinham consciência que estavam em desobediência. Eles tinham consciência que estavam em, como dizer assim, em um pecado de usurpação. Você chega na minha casa e você vai fazer o que você quer? Não, na minha casa você vai entrar no meu costume. Você vai se adequar às minhas regras. Se você não sabe, o melhor ou a maior forma de se portar é pedindo para aprender, como eles fizeram depois que o castigo começou a cair sobre eles. Então, nós, seres humanos, precisaríamos ser bastante tementes, temorosos, para que nós não sofrêssemos o pesar da mão do Senhor. Esse povo, eles antes de começarem a voltar de novo para o costume, eles já estavam em pecado, mas eles sabiam que estavam em pecados. Por isso, Deus permitiu que os leões chegassem até alguns deles. Mas, a princípio, eles ouviram a voz do Espírito Santo. E aí eles pedem para que venha alguém lhes ensinar da forma correta, porque eles não estavam fazendo, porque eles não sabiam. Beleza, o que o rei fez? O rei mandou. Mandou um sacerdote voltar para trás, os ensinar, os preparar. E com certeza foi assim que a procedência desse sacerdote foi. Mas, como o texto diz, eles começaram sim a obedecer a Deus, a adorar a Deus da maneira correta, mas não quiseram deixar os seus deuses falsos, né? E por que qual é o problema, irmã Antônia? Se alguém agrada a um e ao outro, tudo bem. Não, com Deus não funciona assim. Por quê? Porque ele é egoísta? Não, a palavra é linda. Ele é zeloso. Os outros deuses, né? Esses deuses aqui, o Nergal, o Azima, Adrameleque, Anameleque, enfim, todos esses deuses eram o quê? Demônios. Eles não queriam o bem daquele povo. Eles não estavam preservando aquele povo para lhe colocar numa situação extremamente melhor, como é o caso do nosso Deus. Deus me conserva e te preserva para nos colocar numa situação extremamente melhor. Como assim? Aqui na terra, estar na presença de Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Mas mesmo estando na presença de Deus, você pode ser acometido por coisas ruins. Eu posso adoecer, eu posso perder um ente querido, eu posso me encontrar numa confusão na minha vida que eu vou, de certa forma, eu vou estar semanas e semanas chorando, sofrendo, pedindo, clamando. Por quê? Porque eu ainda estou na terra. E por que Deus, você pode ter plena certeza que Ele é um Deus zeloso, porque Ele quer te colocar numa posição muito, mas muito melhor, muito mais segura do que essa. Porque é verdade. Porque se aqui você, na presença de Deus, é acometido por males, mas você não é destruído, é porque Deus te preserva, para que você, ao invés de ser trazido para uma terra onde tem o costume de adorá-lo, você seja levado para uma terra onde o pecado não habita. Quando o inimigo deixou que o pecado adentrasse o seu coração, ele foi expulso do céu. Lá no céu não habita pecado. Então, lá no céu não vai ter como eu e você sermos acometidos por mal nenhum, porque o que traz o mal é o pecado. O mal é simplesmente a consequência do pecado. O mal é simplesmente o resultado do pecado. Então, por isso, irmãos, é que o nosso Deus, diferente dos deuses citados aqui, que são todos demônios, Ele se preocupou. Observe que a palavra de Deus ela é sincera, ela é a verdade. Se um desses deuses aqui, um desses demônios tivessem ficado irritado com o fato desse povo ter buscado servir a Deus, ter buscado aprender sobre Deus, a Bíblia falaria. Aqui teria um versículo dizendo, de repente, Adrameleque, ou Anameleque, ou Azima, ficou irritado com o povo. O demônio não está nem aí se os servos dele estivessem aqui hoje. Ele estaria, achando maravilhoso. Pode sair lá do carnaval e pular para dentro da igreja, tá bom demais. Para o demônio tá bom demais. Pode sair lá do terreiro de orgias,
de feitiçarias e ir para a igreja. Tá bom demais. Para ele tá bom demais. Ele não quer te preservar, ele quer te destruir. Para que ele vai cuidar de você? Mas o nosso Deus não. Se você vier para a igreja, trazer o melhor que você tem, o adorá-lo em espírito e em verdade, mas quando você sair daqui, assim como Eva, você se deixar ser convencido pelas mazelas, pelas fantasias, pelas mentiras, pelos enganos de Satanás, aí Deus vai ficar furioso com você, meu irmão. Aí Deus vai ficar triste com você, meu irmão. Deus não vai ficar tranquilo. Não, mas depois ele vai voltar de novo para a igreja. Não, não é assim que Deus age, porque ele é zeloso. Ele não é egoísta, ele é zeloso. Tudo que eu amo de verdade, eu cuido. Eu sou só um ser humano ainda, mas eu cuido. Eu tenho muito zelo pelos meus filhos. Se alguém chegar para mim e dizer, olha, irmã Antônia, eu vi a Alice em má companhia. A Alice é uma menina, até hoje, louvado seja Deus pela vida da minha filha. Até hoje é uma menina que só procedeu corretamente na vida dela. É uma menina que só me deu orgulho. Mas se eu ouvir dizer que a minha filha está em procedência de alguém errado, não é que eu vá rapidamente até ela e vá tirá-la, não, porque eu também sei que o meu Deus ama essas pessoas que estão em procedência errada. Mas quando a minha filha retornar para casa, eu vou perguntar para ela, Alice, quem é a pessoa com quem você foi vista andando, conversando? Ela vai me dizer que eu sei que ela é honesta comigo. Alice, por quê? Não, mãe, porque eu quero resgatar essa pessoa para a igreja. Irmãos, eu vou me unir com a minha filha. Em oração, em ação. Mas se ela disser, não, mãe, é porque, mãe, a companhia dessa pessoa é boa, mãe, não sei, ele tem umas ideias diferentes, eu estou interessada. Irmãos, eu vou ficar extremamente preocupada. As minhas orações vão dobrar. Os meus joelhos, as quantidades que eu dobro, os meus joelhos também vão aumentar. Porque eu amo demais a minha filha, para vê-la nas mazelas do mundo. Porque eu, graças a Deus, como mãe, como alguém que foi cuidada e acompanhada por Deus por toda a minha vida, eu sei que tudo que eu deixei do mundo, ou que eu não fui a parar no mundo, é lucro, é maravilha. Então, Deus, Ele também sabe. Deus, Ele nunca cometeu pecado. A palavra de Deus diz que Jesus andou nesta terra, comeu com pecadores, mas Jesus está limpo, livre. Ele permaneceu intacto, o pecado não o alcançou. Como assim, se ele se misturou com pecadores? Por que o pecado não o alcançou? Porque ele não cometeu. Ele não trouxe o pecado para a sua vida. Nós temos um Deus que é tão lindo, que aborrece tanto o pecado, mas mesmo aquele que está amarrado, abraçado, agarrado ao pecado, ele é amado, ele é querido. Então, esse povo, volto a repetir, esse povo recebeu a visita do Espírito Santo. E, a princípio, eles se deixaram ser guiados pelo Espírito Santo. Eles tiveram a preocupação de pedir para serem ensinados. Mas, logo depois, eles fazem uma mesticidade, eles fazem, de certa forma, uma mistura. E a palavra de Deus diz para mim e para você que o santo e o profano, eles não se misturam. As trevas não resistem à luz. A luz não habita onde há trevas. A luz vai onde há trevas. Mas as trevas se retiram para que a luz permaneça. Então, esse povo, eles tomaram uma decisão maravilhosa. Mas eles, assim como Eva, assim como Adão, por um momento da vida, se mantiveram também gostando do pecado, gostando das mentiras, gostando da libertinagem, porque nesses deuses falsos, irmão, não há liberdade, mas há um excesso tão grande de libertinagem. Tudo posso. Olha o que o nosso irmão Paulo, ele disse, ele deixou escrito, guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Alexandre, traz água para mim, por favor. Tudo posso, e podemos mesmo, irmãos. Eu vim para cá porque eu quis, foi uma escolha minha. Se eu tivesse escolhido não vir, eu não teria vindo. Mas, o que realmente me convém no dia de hoje, que é dia de culto? O que é que me convém? O que é melhor para mim e para você? Não é estarmos na presença de Deus? Não é estarmos ouvindo a palavra de Deus? Ah, mas eu já conheço. Conhece nada, irmão, porque essa fonte aqui, ela é inesgotável, ela é radiante, ela é incrível, você vai sempre descobrir coisas novas.
no mesmo texto que você já leu na tua casa, o mesmo texto que muitas vezes você já viu o meu irmão Orleans pregando, de repente você já viu a Dió, mas de repente você vai ver uma outra pessoa pregar o mesmo texto e você vai ter um aprendizado diferente. Por quê? Porque é a visita do Espírito Santo em cada momento que você se permite ser encontrado por Ele. Nós temos um Deus desejoso de me ter, de te ter. Então, por que eu e você não podemos viver uma vida desejosa da presença dEle? Devemos, irmãos. É isso que me convém. Não é que eu aprenda o que... eu não sei o que é exatamente amanhecer o dia numa festa. Eu vou um dia para mim saber como é. Para quê, irmãos? O meu Deus, que é pura segurança e verdade, me tirou disso porque isso não é bom para mim. Então, o que eu quero tendo curiosidade para as coisas do mundo, para as perdições do mundo? Porque aquele que tem uma história diferente da minha, de muitos que estão por aqui, por exemplo, alguns, eu já ouvi testemunhos de pessoas que aproveitaram todas as libertinagens do mundo, que um dia deram uma chance para Cristo. E essas pessoas dizem com uma luz diferente no olhar: eu era escravo. Lá no mundo não há liberdade. Quando alguém diz eu era escravo, é porque, irmãos, ele conhece a supremacia da liberdade. Um sentimento que, como diz a palavra de Deus, a paz que Deus traz, ela excede. Ela vai além de todo e qualquer entendimento, de todo e qualquer convívio que você possa ter fora da presença de Deus. Tem momentos felizes, como ontem, no pequeno grupo, o nosso irmão Robson falando dos prazeres do mundo. As pessoas lá no mundo, elas se alegram? Sim, elas se alegram. Você passa, você vê ali uma roda de pessoas em volta de uma mesa com bebidas, elas estão lá confraternizando, estão felizes. Nem sempre tem briga ali, não é? Ali o resultado final vai ser briga. Não, tem momentos que não, vão todo mundo em paz para casa e tudo. Mas, irmãos, existe um vazio dentro de cada ser humano, e esse vazio tem um tamanho único. Esse vazio não tem o tamanho do seu filho, do seu marido, da sua esposa, não tem o tamanho do inimigo, ele tem o tamanho de Deus. Deus não foi copiado, Deus não vai ser copiado. Ninguém é capaz de copiar Deus. Deus disse um dia para o nosso irmão Moisés: eu vou destruir esse povo, e vou construir outro, e vou edificar outro, e vou trazer outro. Porque ele pode. Mas quem é que pode dizer, eu vou destruir esse Deus, eu vou trazer outro melhor do que esse? Quem é que pode? Ninguém pode, porque a gente só destrói aquilo que a gente levanta. A gente só destrói aquilo que a gente constrói. Deus, ele não foi construído, ele não foi edificado, ele constrói, ele edifica, mas ninguém levantou nada. Ninguém ajudou Deus na criação desse teto celeste que os nossos olhos veem. Ninguém ajudou Deus na criação dessa terra, da magnificência da presença, da inteligência do ser humano. Quem ajudou Deus a criar uma mente humana? Você conhece pessoas por aí inteligentíssimas, mas elas não sabem por que elas são tão inteligentes. Elas não sabem. Se elas não tiverem fé e conhecimento sobre Deus, elas não sabem explicar o motivo da sua capacidade intelectual. Porque a capacidade intelectual é coisa de Deus. Foi Deus que criou. Observe que Ele é tão poderoso que toda a terra e tudo que existe na terra foi criada por Ele. Foi apenas com o toque das suas mãos, do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas são digitais diferentes. A mesma mão que me criou o irmão Orleans, criou a Dió, criou o Libânio, criou a Alice, criou a irmã Edneide, criou todos nós e todos mais que já existiram e que ainda estão nesta terra. Mas a minha digital, ninguém no mundo tem. A digital de cada um de vocês, ninguém no mundo tem. A única digital para nos criar, mas com digitais diferentes. Um ser desse, alguém pode conduzir ele? Alguém pode questionar a palavra dele? Por isso, irmãos, o texto hoje, a mensagem de hoje, ela traz essa precisão, essa necessidade que eu e você temos de nos concentrarmos no primeiro e no único
mandamento que precede todos os demais. Ame a Deus acima de tudo. Não olhe para nada com dúvida, não, mas eu vou experimentar isso, porque eu posso ser feliz. Deus está dizendo que não. A palavra de Deus diz que o pecado, ele é a transgressão da sua lei. E como o hino que foi cantado aqui, eu e você temos que fazer, sabe o quê? Esconder, guardar a lei, a palavra do Senhor dentro de nós. Não nos permitirmos conhecer outras coisas. Deus disse para a nossa matriarca, para Eva, não coma, não toque. Então pronto, irmãos, não era nem para ela ter ficado olhando, porque os nossos olhos, ele é uma janela para o pecado, se você não tomar cuidado para onde você olha. E essa janela, ela vai se transformar numa estrada sem barreiras. Não era nem para ela ter ficado olhando. Com certeza, hoje nós temos não sei quantos milhares de frutas diferentes na terra. E naquela época, irmãos, tinha muito mais do que o que nós temos hoje. Então, ela estava no jardim, ela estava cercada de inúmeras e incontáveis árvores, incontáveis flores, sabe? Cercada de animais que não tinham nenhum problema, nenhuma mancha como os de hoje. Hoje você vê os animais magros, muitas vezes, definhados por causa do pecado. Até eles foram e são acometidos por males por causa do pecado. Mas tudo ao redor de Eva era lindo. Como a palavra de Deus diz que a árvore também era agradável aos olhos, ela era linda também. Ela não era o fruto do pecado, ela era o fruto do conhecimento, do bem e do mal. Por que eu volto a falar sobre a curiosidade? Não tenha curiosidade para conhecer o mal. O mal, ele é arrasador, ele é destruidor, ele é perverso. Isso te basta. Então, aquela árvore, ela era linda realmente, mas ela não era para ser contemplada. Contemple a Deus. Você se depara com coisas maravilhosas nessa terra. Você recebe presentes que você ama muito, mas não contemple esses presentes. Não contemple as maravilhas dessa vida. Não se pegue adorando a criatura. Adore o Criador. Adore a Deus. Quando você olhar, quando você pega... Eu, por exemplo, eu ainda me extasio quando eu pego uma criança de meses. Aquela criança, ela não tem um pingo de conhecimento. Eu não consigo ver no olhar daquela criança uma capacidade de distinguir nada. É uma inocência pura, é assim que eu vejo. Não sei se é assim que os irmãos veem. É lindo, é maravilhoso. Mas sabe quando eu pego o que eu me lembro? Da perfeição do meu Deus. Só Tu, Senhor, pode criar isso. Só pode ser obra Tua, meu Deus. Com certeza... esses dias no acampamento, teve uma manhã que eu acordei com o cantar dos pássaros. Eu nem lembro de quando isso tinha acontecido, porque o ano passado eu não me lembro daquela situação na minha vida. Pode ter acontecido, mas eu não fui levada a perceber. Mas este ano, salvo engano, foi na terça... foi amanhecendo na segunda-feira. Eu acordei com o cantar dos pássaros, uma coisa linda, maravilhosa, uma frieza boa lá, sabe? Aquela paz, estava todo mundo quietinho ainda, não ouvi voz de ninguém. Que coisa maravilhosa. Mas com certeza foi o Espírito Santo que falou para mim, isso é obra de Deus. E de repente eu olhei do lado, meu marido também estava acordado, eu fui e falei, digo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda o cantar desses pássaros. Que harmonia que eles entraram todos juntos. Você não consegue entender que alguém chegou depois, está perdido na música. Estava ali aquela coisa, sabe, ordenada, todos juntos cantando. Para mim e para você que cremos na palavra de Deus, eles estavam fazendo o que eu e você também, como seres humanos, precisamos fazer ao acordar. Eles estavam adorando, eles estavam glorificando o seu Criador. E aquilo foi lindo, mas graças a Deus, o Espírito Santo disse para mim que é obra de Deus. É lindo, é maravilhoso, mas não é para mim contemplar aquilo, é para mim contemplar Deus. É para você contemplar a Deus. Então, por mais que o inimigo mostre alguma coisa e você se dê conta que há alguma beleza naquilo, porque realmente a palavra de Deus é quem está dizendo que a árvore era bonita aos olhos. Então, ela era bonita. Não tinha nada de feio na árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Ela era bonita, ela era linda, mas não era para ser contemplada. Era para que Eva, de certa forma, simplesmente fizesse de conta que ela não estava ali.
Mas não foi assim, por quê? Porque ela deu ouvidos à voz do inimigo. E Adão deixou de adorar a Deus acima de tudo. Deixou de entender que aquela mulher que estava ali na frente dele, que disse, olha, eu comi, toma, come também. Ela ia morrer, mas o Criador daquela mulher poderia e iria criar uma muito mais perfeita e mais bela do que ela. E cheia de sabedoria, diferente do que ela naquele momento se encontrava. Naquele momento, Eva não era uma mulher sábia, era uma mulher tola. O que deveria ter vindo, ou ele deveria ter pedido. Por isso, irmãos, é que eu volto a dizer, nós não devemos agir de maneira espontânea diante de tudo que nos aparece. O mundo está falando muito, uma frase aí, o meu nome é pronto. Não diga isso, irmãos, não bote isso na sua cabeça. Não seja alguém, o meu nome é pronto. Porque quem vai chegar primeiro com a mensagem, quem vai chegar primeiro com as ofertas, é o inimigo. Viu? Então, não diga o meu nome é pronto, não. Eu preciso orar. Eu vou orar, eu vou me retirar, vou orar, vou pedir ao meu Deus. Para mim saber se vem dele. Porque se você for orar, irmãos, a coisa pode ser maravilhosa, pode ser uma oferta maravilhosa de emprego, disso, daquilo. Vá orar primeiro. Pode ser um jovem que é da igreja, é filho de pastor, está interessado em você. Eu vou orar primeiro. Eu vou perguntar para Deus, Deus é o Senhor que está mandando para mim? Se for, eu quero. Se não for, Senhor, eu não quero. Tira de mim. Afasta da minha vida. Pode ser uma jovem comportada, que prega, que canta, que anda bem vestida. Mas vá orar, você, varão. Vá orar. Dobre os seus joelhos e vá orar primeiro. Vá perguntar para o Senhor. Senhor, aos meus olhos, ela é a pessoa certa. Porque é da igreja. Louva, prega. É uma menina comportada. Mas, Senhor, o profundo, o íntimo, quem conhece é o Senhor. Porque o Senhor é criador dela. Responda para mim, Senhor. É para mim, foi o Senhor que está enviando. Se o Senhor estiver enviando, eu quero. Viu? E não diga, eu quero porque eu sei que eu vou ser feliz. Não. Tem coisas, tem momentos na vida que você vai sofrer com aquele presente do Senhor. Mas é presente do Senhor. Você vai sofrer, você vai passar pelo vale, mas você vai ser buscado. Você vai ser retirado do deserto, porque foi Ele que te deu. Ele vai cuidar, Ele vai tratar, Ele vai estar ali com você nas batalhas. Sabe? Então, o que nós precisamos nos atentar na nossa vida, nessa caminhada longa da nossa vida, porque, irmãos, a palavra de Deus diz que um ano para o Senhor é como um dia, mas um ano para mim e para você que somos pecadores é um ano. Não é um dia, não, é um ano. Então, nós temos uma vida, ela é longa, para estarmos na presença do Senhor, para nos desviarmos do mal, para rejeitarmos as tentações, para termos sabedoria. Mas não se preocupe, se você quiser ser uma pessoa que está buscando a presença do Senhor constantemente, buscando sabedoria no Senhor, constantemente você vai vencer as ciladas de Satanás. Constantemente ele vai se apresentar para você na coisa mais astuta. Por que ele usou a serpente? A palavra de Deus, nesse texto, ela começa dizendo que a serpente era o animal mais astuto. E ela observe que a cobra, olha que logo depois eu falo desse verso, vou continuar aqui para mim não me perder. A cobra, ela é rasteira, ela é vagarosa, ela não tem pressa de atacar, de jeito nenhum. Só se você pisar nela. Se você não pisar ela vem lá daquele mato, entra aqui na igreja e para bem pertinho do meu calcanhar, e se eu não estiver atenta, eu nem percebo. Ela não libera som, ela não sai derrubando nada que está pela frente. Então, ela era o animal mais propício para Satanás se transformar e usar. Ele é inteligente. Bobo é aquele que não busca a presença do Senhor, porque todo aquele vai ser presa fácil. E eu não estou aqui dizendo para mim e para você sermos presa difícil. Nós somos presas impossíveis se estarmos na presença do Senhor. O impossível não é para Deus, mas o impossível é para o inimigo. Se você permanecer na presença do Senhor, desejoso, desejosa da possessão, da condução do Espírito Santo, é impossível o inimigo ter vitória na tua vida. É impossível o inimigo olhar para o teu Criador e dizer, olha só, quem que ele está adorando, vai ser impossível, irmãos. Não se preocupe que vai ser. Então, porque falando da serpente de novo, lembrando do versículo que eu ia falar. Salvo engano, ele se encontra no livro de Mateus.
No livro de Mateus, nós somos aconselhados a sermos o quê? Prudentes. Prudentes como? Não é? Observe bem. O problema, irmãos, é de quem usa e para que usa, não é do que é usado. Ao mesmo tempo que o diabo usou a serpente, a palavra de Deus me manda ser prudente como ela. Então, irmãos, a prudência, de certa forma, é tudo o que eu e você precisamos para não cairmos nas mentiras, nos enganos, nas imitações que ele causa, de maneira nenhuma. E para nós finalizarmos nessa manhã, o último texto se encontra em Isaías. Se os irmãos não quiserem abrir, não precisa, é só um versículo. Está em Isaías 42:8, que é para você ter mais certeza de que porque realmente só a Deus você precisa adorar, você deve adorar. Nós vamos ler o verso 8 de Isaías. E o verso 8 diz o seguinte: eu estou no 43, já ia ler o texto errado. 42, versículo 8. O verso 8 diz assim, ó: Deus, o meu e o seu Salvador, dizendo ao povo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, não reparto com imagens feitas por mãos humanas. Não reparto com as glórias da terra, não reparto com deuses falsos. Deus é o Senhor, esse é o nome dele. Quem é Senhor? É Deus. O diabo não é Senhor, não. Ele não é Senhor coisa nenhuma. Tanto é que até aqueles que estão na presença dele, na companhia do inimigo, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza que esse entendimento não vem de mim. A palavra de Deus me dá sustentabilidade suficiente para dizer isso para você. Aqueles que estão adorando a Satanás, eles ainda não foram consumidos pelo fogo consumidor, que também é o nosso Deus, pela misericórdia do Senhor. O diabo, ele não é Senhor. Senhor é Deus. A palavra de Deus me diz e diz para você nesta manhã que Senhor é o nome de Deus, é o título dele. É dele, de ninguém mais. Só ele é Senhor. E ele não reparte. Volta a te lembrar lá do começo do texto. Por que ele não permite que o povo dele se misture com o pecado? Porque ele é zeloso. Porque ele é zeloso, porque ele cuida, porque ele preserva, porque ele quer para conservar para a vida eterna. Então ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e eu não reparto a minha glória. O louvor que é para mim, eu não reparto com ninguém, não. Se você for louvar o inimigo e louvar a Deus, todos os louvores é para o inimigo. Deus é um Deus de amor. O irmão Robson gosta de dizer isso, também a nossa irmã Isabel. E é bom que eu e você aprendamos dessa maneira. Tem gente por aí achando que Jesus é um jovem apaixonado. Não, ele não é um jovem apaixonado. Ele é um salvador consciente do meu e do seu valor. Por quê, irmã Antônia? Se nós não valemos nada. Como que nós não valemos nada se nós fomos comprados pelo sangue dele? Quem é que se atreve a dizer que o sangue de Cristo não é nada? Ele ama a mim e a você. Ele não é um jovem apaixonado, não. É por isso que jamais, se você entender de glorificar a Ele e ao inimigo ao mesmo tempo, não, mas eu estou glorificando a Jesus também. Não está, não. Você está glorificando única e exclusivamente o inimigo. O inimigo é que te divide com os outros. Mas Jesus, o teu e o meu Salvador, não. É para Ele toda a glória, toda a adoração, toda a nossa credibilidade tem que ser para Ele. Ah, mas tem fulano de tal aí que faz meio mundo de podcast, ele é muito inteligente, ele disse assim, que não tem problema isso não, a palavra de Deus não está dizendo que tem? Pois pronto, tem. Tem problema sim. E se você quiser adorar verdadeiramente a Cristo Jesus, você nem vai se dar o trabalho de conhecer esse cara, esse famoso, ouvir as palestras dele.
porque ele pode ser sutil quanto for, ele pode ser astuto quanto for, mas ele é mentiroso. Ele engana aquele que está disposto, desde o princípio, a enganar as nações. A palavra de Deus diz que não presta, pois não presta, irmão. Pode vir vestido como for, não presta. Porque o que importa não é a roupagem. O que importa é aquele que está por trás da roupa. Por isso mesmo é que a roupa do teu e do meu Salvador, ela é amor, justiça e verdade. É só assim que ele se veste. Ele não chega com outra vestimenta, é só com essa. Amor, justiça e verdade. Então, observe, volto a repetir, não pense que Deus é um jovem apaixonado. Não pense que Jesus Cristo é um jovem apaixonado. Não pense que o Espírito Santo é um espírito desesperado. Não. Não, de jeito nenhum. Ele é um espírito que merece ser desejado e que só vai habitar em templos que o desejam. Deseje o Espírito Santo, seja ele o centro da tua vida, seja ele o motivo pelo qual você vem para a igreja, você acorda de manhã e fecha os teus olhos para falar com Deus, seja ele o motivo. Porque se assim for, irmão, ele vai passar o dia todo com você. Você vai estar, como diz a palavra de Deus, parece que é em João, que Jesus fala da videira, é para você estar na videira. Não é mais a videira estar em você, é você estar na videira. Esteja na videira. Seja um ramo ligado à videira. Que a videira vai produzir frutos através de você. Porque é da videira que vem vida, é da videira que vem salvação, é da videira que vem segurança plena. Amém? Que nós possamos sair daqui cheios do desejo de fazermos a vontade única e exclusiva de Deus.